Todo mundo já aí. Alice, Letícia, Camila, desculpa, Júlia, qual Júlia que é essa? Luana. Fechar aqui essa porta. E aí, vocês estão me ouvindo, gente? Porque ontem eu fiquei... Tá? Luana, você está me ouvindo? Aham. Ah, então tá. Então vamos lá. Bom dia, né, gente? Nós vamos terminar aquele assunto de sujeito, que é o livro 4, e aí, para dar uma acelerada, né? Então, ontem nós estávamos falando do sujeito simples. Falamos do sujeito simples, sujeito composto, começamos indeterminado. Então, só para dar uma revisadazinha, e lembrando a vocês da importância desse assunto, por quê? Porque um dos problemas da redação é a vírgula. A gente sabe que tem gente que não consegue usar a vírgula corretamente, né? E a vírgula separando o sujeito do predicado é considerado um erro grave. Você sabe que na correção do Enem, eles têm o que eles consideram erro grave, erro mediano e erro simples. E separar a vírgula, o sujeito do predicado com vírgula é um erro grave. Então, quando você reconhece os termos da oração, então, o primeiro que eu estou falando é esse. E aí depois nós vamos chegar lá no objeto, que eu também vou falar desse problema da vírgula. Então, quando você reconhece o sujeito, você sabe o que é o sujeito, você usou a vírgula, aí naquela revisão que você faz, depois que você corrige sua redação, aí você vai olhar e vai ver, não, eu não poderia ter colocado a vírgula aqui, porque isso aqui é o sujeito e esse daqui é o predicado, e a vírgula aqui está errada. Tá? Então, vamos lá, vamos ter cuidado, porque, por exemplo, nossos alunos que não tiraram nota 1000 ainda, foi exatamente por problema de vírgula. Você vê que todo ano a gente tem 980. Nós não temos nem no 1000 ainda. Por quê? Porque o aluno só erra vírgula. Ele consegue tirar 200 na competência 2, 3, 4 e 5, mas na 1 ele não tira os 200 porque ele erra a vírgula. E eu quero que vocês tirem 1000, tá bom? Então, vamos lá? Então, a gente falou que o sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo. Né? Então, que a palavra principal é apenas um núcleo só. Se eu falar, por exemplo, a velha casa da esquina desmoronou. Então, o que é que desmoronou? A velha casa da esquina. Qual é o núcleo aí? Será que é qual, hein? Será que é velha? Será que é casa? Será que é esquina? O que é, Alice? Qual é o núcleo? Camille, fala para mim, Camille. Brenda, tô doido para ver sua carinha. Vamos lá, vamos participar, para poder, senão eu só fico falando e vocês não aprendem nada, porque quando um só fala, aí entra por um ouvido e sai pelo outro. É bom, a participação é uma coisa legal, porque um colega ajuda o outro, tira dúvida. Então, vamos lá, o que vocês acham? Quando eu falo a velha casa da esquina desmoronou, aí eu fiz a pergunta, o que é que desmoronou? Aí você me fala, a velha casa da esquina. Será que o núcleo desse sujeito é o quê? Tem mais de um núcleo? Ou... É a velha casa, não? Então, aí, muito bem, Camille, você falou a velha casa. Mas vamos lá, Camille. Se eu falasse só a velha desmoronou ou a casa desmoronou, qual dos dois você acha que teria mais entendimento? A casa desmoronou. Ah, então. Então, o núcleo é casa, tá? Então, o núcleo é aquela palavra mais importante, porque ali, velha e da esquina, só está aí para agregar, não é? Mas o que ele queria dar, a notícia mesmo é que a casa desmoronou.
Então, é isso aí, o núcleo casa. Então, nós temos um sujeito simples. Se eu dissesse a velha casa da esquina e o prédio da direita foram atingidos pelas chamas. Então, olha só, a velha casa da esquina e o prédio da direita foram atingidos. Então, o que é que foi atingido? A velha casa da esquina e o prédio. Então, aí eu tenho dois núcleos, que é casa e prédio. Aí eu tenho sujeito composto, né? Então, acho que até aí tá dando para ir, né? Agora nós vamos ver, vamos continuar. Deixa eu abrir aqui. Cadê? Cadê vocês? Ah, estão aqui. Gelei. Então, deixa eu voltar, que eu estava fazendo umas atividades. Ah, meu Deus, cadê? Ah. Então, nós paramos aqui, né? Sujeito indeterminado. Só lembrando o seguinte, uma coisa para facilitar a vida de vocês. Ó, nós temos duas condições para que o sujeito seja indeterminado. Quais condições são essas? O verbo estar na terceira pessoa do plural. Só que ele não pode estar fazendo referência a nenhum elemento anterior. Não sei se foi com vocês que eu falei isso ontem, ou se foi com o pré, porque fala com um, fala com o outro, aí você acaba se perdendo, né? Não sabe onde se falou, mas só revisando então um pouquinho. Quando eu falo não fazer referência a nenhum termo expresso anteriormente, é o seguinte, se você disser assim, ó, as crianças hoje vivem trancadas em apartamentos. O lazer surgiu ao uso do celular. Não brincam mais, não interagem com as pessoas, acabam ficando isoladas eternamente. Percebe-se que, nessas condições, tornar-se-ão adultos individualistas, uma vez que não conseguem se comunicar. Vivem apenas no mundo delas. Então, quando eu falo vivem apenas, eu tenho sujeito indeterminado? E aí, o que vocês acham? Vivem apenas no mundo delas. Eu estou falando de quem, Alice? Alice não tem microfone, não? Vai, Camille, você hoje vai ser meu porta-voz. Camille, eu estou falando de quem quando eu falo vivem apenas no mundo delas? Do sujeito? Sim, mas quem é esse sujeito? E vivem apenas no mundo delas. Vivem apenas no mundo delas. Quem é que vive apenas no mundo delas? Ah, não sei. Eu comecei falando de quem? Vocês lembram? Hã? Olha bem, eu falei assim, as crianças de hoje não têm uma vida social. Já não é assim, não. Estou só reinventando. As crianças de hoje não têm uma vida social. Vivem trancadas em apartamentos, restritas ao celular. Não interagem com amigos, provavelmente serão adultos individualistas, uma vez que não sabem dividir nada. Hoje vivem apenas no mundo delas. Então, vivem apenas no mundo delas. Quem é que vive apenas no mundo delas? As crianças. As crianças, tá vendo? Então, quando eu coloquei aqui, ó, verbo flexionado na terceira pessoa do plural, sem referência a nenhum sujeito expresso. Então, quando eu coloquei vivem apenas no mundo delas, eu não tenho um sujeito indeterminado. Por quê? Porque antes eu já falei
coloquei já o Você sujeito. mencionou o sujeito. Uhum. Isso aí, tá vendo? Então, vivem, você vai perguntar, vivem? Quem é que vive? As crianças. Então, nesse caso, eu tenho um sujeito simples, tá? Para ser sujeito indeterminado com verbo na terceira pessoa do plural, não pode fazer essa referência. É quando eu falo, por exemplo, pegaram meu material. Vocês chegam na sala e falam, ó, tiraram meu material daqui, pegaram minha carteira, roubaram meu livro, tá vendo? Rasgaram meu caderno, riscaram a folha do meu livro. Aí você está usando o sujeito indeterminado porque você não sabe quem praticou a ação verbal. Você sabe que ela foi praticada, mas quem praticou eu não sei, tá vendo? Aqui, ó, falaram mal do meu vizinho. Quem foi que falou? Não está expresso. Então, um exemplo, por exemplo, né? Se eu usasse assim, ó, acabaram com o nosso planeta. Derrubaram as matas, queimaram florestas, poluíram rios, secaram lagoas, acabaram com a flora e a fauna. Provavelmente, toda essa, o que eu falava do céu? Toda essa balbúrdia terá consequências terríveis no futuro. Então, aí eu coloquei quem foi que desmatou, quem foi que poluiu, quem foi que secou a lagoa, quem foi que acabou com a fauna e a flora. Não coloquei. Então, nesse texto, eu tenho sujeito indeterminado, tá? Porque vocês viram que eu falei, ó, acabaram com o nosso planeta. Eu posso até pensar, foram os homens, mas o texto não me diz. Derrubaram matas, queimaram florestas inteiras. Rita, Oi. a Alice perguntou, quando eles, o sujeito eles, vem oculto, o sujeito é indeterminado ou é oculto? Não, é indeterminado. Quando for eles, Alice, quando for eles, é igual no primeiro caso que eu coloquei, as crianças vivem preso apartamento. Aí lá embaixo eu coloco, vivem apenas no seu mundo, aí é sujeito simples, porque eu sei que são as crianças. Agora, quando eu coloquei, acabaram com o nosso planeta, derrubaram matas, queimaram florestas, poluíram rios. Eu poderia falar, eles, se tivesse a expressão eles, aí eu teria um sujeito simples, tá? Então, deixa eu só colocar aqui. Se eu colocasse assim, ó, derrubaram matas, queimaram florestas, como se não fosse matas também, né? Mas tudo bem. Poluíram rios. Aí, se eu colocar assim, não vai ver trem sem acento. Poluíram rios. Se eu colocasse desse jeito, aí eu teria um sujeito indeterminado, mesmo assim, implicitamente, eu sei que poderia ser os homens, poderia ser eles, tá vendo? Eu poderia fazer isso, mas é sujeito indeterminado. Agora, se eu colocasse assim, ó, derrubaram matas, queimaram floresta, poluíram rios, eles não perceberam que estavam acabando com a própria vida. Olha bem, nesse trecho aqui, se fosse um trecho de vestibular, né? Aí eu perguntasse, que tipo de sujeito nós temos? Ou então, poderia colocar uma questão, agora eu fiz uma atividade lá para vocês. O sujeito desse período pode ser classificado respectivamente como
Então, no primeiro período, tá vendo? No primeiro período, eu tenho um sujeito indeterminado. Derrubaram matas, queimaram florestas, poluíram rios. Nesse período aqui, eles não perceberam que estavam acabando com a própria vida. Eu já tenho um sujeito simples, porque o eles está expresso aqui, tá bom? Agora, se ele não estiver expresso, se eu só pensar, é sujeito indeterminado. Foi boa a pergunta da Alice, né? Porque se fosse assim, ó, olha bem, se fosse desse jeito, queimei a floresta. Queimei a floresta. Ou acabamos com as florestas. Olha só. Se fosse desse jeito, queimei a floresta, ou acabamos com as florestas, nesses dois casos eu teria sujeito simples, que vocês aprenderam lá, né, como sujeito oculto, mas vê se esse sujeito está oculto. Oculto é aquilo que a gente não está vendo, mas aqui eu estou vendo. Eu poderia até falar que é um sujeito desinencial, né? Queimei. Quem queimou? Eu. Por que eu sei que é o eu? Porque a desinência ei é de primeira pessoa, né? Então, eu queimei. Acabamos com a floresta. Quem? Nós. Tá vendo? Então, nós aqui é considerado sujeito desinencial ou sujeito simples, mas é também considerado um sujeito determinado, não é indeterminado. Por quê? Porque falo queimei, eu sei quem foi. Fui eu. Acabamos. Quem acabou? Aqui. 17, 11, 14. Acabamos. Quem acabou? Nós. Eu também estou no meio. Então, eu posso identificar quem é esse sujeito. Agora, quando a gente fala derrubaram, quem foi? Eu poderia falar os homens, as mulheres, a humanidade. Tá vendo? Então, não dá para eu identificar. Eu estou no meio? Não estou. Posso estar. Então, eu não sei identificar quem foi. Agora, aqui você vai falar para mim, mas o eles eu também não sei. Mas quando eu falo eles, geralmente eu sei a quem eu estou me referindo. Por isso que a gramática diz que o pronome pessoal, quando expresso, ele é sujeito simples. Quando não expresso a terceira pessoa, né, ele é sujeito indeterminado. Tudo bem, Alice, agora? Murilo, pergunta para a Alice aí, porta-voz. Não, ela tá escutando, só que ela vai responder no chat. Tá. É porque eu não estou vendo. Tá bom? Então, tá aí, né? Sujeito, então, indeterminado. Terceira pessoa, tudo bem? Uma outra condição para ser sujeito indeterminado. Agora, vamos lá, porque depois vocês vão precisar disso lá na frente, ó. Verbos intransitivos, transitivos indiretos ou verbo de ligação. Então, veja só, para você não errar nunca isso. Se for verbo transitivo direto, você não tem sujeito indeterminado. Não terá sujeito indeterminado. Por quê? Porque, né, com o verbo transitivo direto, você vai ter sujeito que pode ser simples ou composto. Olha bem, simples ou composto. Olha só, se eu disser assim, por exemplo, o rapaz aluga apartamentos. O rapaz aluga apartamentos. Aí, o rapaz aluga apartamento. Qual é o sujeito dessa frase? Vai rapidinho. Júlia, Camille, Brenda, Murilo, Ana Flávia está dormindo ainda. Vai, Murilo, qual é o sujeito?
O rapaz? O rapaz. Isso, muito bem. O rapaz. O rapaz é o sujeito. Essa frase está na voz ativa, tá vendo? Porque o rapaz está praticando a ação verbal. Então, o rapaz aluga. Quem é que aluga? O rapaz. Então, o rapaz é o sujeito da frase, né? Agora, eu quero passar essa frase para a voz passiva. Vai lá, quem é que vai passar para mim? O rapaz aluga apartamento, passando para O, a alu- voz passiva. o apartamento é alugado pelo rapaz? Então, vamos lá. Apartamento não tem o ou não, né? Se fosse aluga ou apartamento, os apartamentos, mas não tem. Então, vamos lá. No plural, Apartamento. Kita. Esqueci de falar que estava no plural. Tá, então tá. Apartamentos. Aí vai. São, né? Como disse, alugados pelo rapaz, certo? Apartamentos são alugados pelo rapaz. Agora eu estou na voz passiva. Então, lembra que nós temos a voz passiva analítica. O que é a voz passiva analítica? É quando você tem o agente da passiva e você tem um verbo auxiliar e tem um verbo principal, analítica. Então, vamos lá. Agora, vamos devagarinho comigo. Qual é o sujeito dessa frase? Qual é? Apartamentos são alugados pelo rapaz. O que são alugados pelo rapaz? Apartamentos. Apartamentos. Então, apartamentos aqui é o sujeito. E observa que o verbo está no plural. O verbo está no plural. Então, tudo bem. Agora, eu quero passar essa frase para voz passiva sintética. Lembra que voz passiva sintética, a analítica você tem dois verbos e tem o agente da passiva aqui. Agora eu quero passar para a voz passiva sintética. A primeira coisa que eu vou fazer, tirar o agente da passiva. Pegar o verbo principal e jogar o ser junto. Então, fala para mim, como vai ficar essa frase? Na voz passiva sintética. Alugam-se apartamentos? Muito bem, Murilo. Alugam-se, isso aí. Alugam-se apartamentos. Então, o que é... você viu o que você falou? Alugam-se. Por que alugam-se? Porque apartamento está no plural, não é isso? Você viu que o verbo concordou exatamente com a palavra apartamentos. Por que ele concordou? Olha o que nós falamos sobre o sujeito. O verbo concorda com o sujeito. Se ele foi para o plural porque eu tenho apartamentos, significa que apartamentos é o sujeito dessa frase. E o que me dá a certeza disso? É que essa frase é essa aqui de cima, só que na voz passiva sintética, ou seja, tirando o agente da passiva e tirando o verbo auxiliar. Então, alugam-se apartamentos. A mesma coisa eu poderia dizer se eu tivesse a frase assim, vende-se cocada. Nossa, do que eu lembrei agora? Vende-se cocada. Transforma isso, joga isso na voz passiva analítica. Joga dois verbos. Vende-se cocada, igual aqui. Aluga-se apartamentos. Apartamentos são alugados. Vende-se cocada. Vai ficar como? Vai, Letícia. O sujeito é o rapaz?
Não, estou aqui embaixo agora, Sim, ó. você pediu para colocar vende-se cocada na voz pacífica analítica, mas eu Isso. preciso de um agente da passiva para isso. Não precisa colocar a gente, não. Vai só até o verbo Ah, mesmo. Como é que vai ficar? Alice mandou, a cocada está sendo vendida? Mas aí, Alice, não precisa jogar os dois verbos, três verbos, está sendo vendida. Não precisa jogar um tempo composto, não. Você pode jogar cocada. É vendida? Alice Isso, tá corrigiu, vendo? a Bárbara corrigiu a Alice. A cocada é vendida. Isso aí. Cocada é vendida. Aí eu posso falar pelo rapaz, pelo homem, não tem problema. Mas o que eu quero é isso aqui, ó. Cocada é vendida. Então, o que é vendida? Cocada. Então, cocada aqui é um sujeito. Então, na frase anterior, na que está sintética, continua do mesmo jeito. O que é vendido? Cocada, tá vendo? Ó, cocada. Então, cocada é o sujeito também da frase na voz passiva sintética. Agora, por que eu tenho certeza disso? Porque eu posso fazer essa transposição. Agora, vamos nessa aqui. Bárbara, vai lá, você que está aí atenta também. Vamos lá. Se eu disser assim, ó, precisa ser de médico. Precisa-se de médico. Ai, no sentido, né? Precisa-se de médico aqui. Tá. Precisa-se de médico aqui. Eu quero deixar desse jeito que depois a gente vai falar um pouquinho desse negócio aqui. Aí, passe essa frase para a voz passiva analítica. Está na sintética. Toda vez que tem o C, estou falando uma coisa, mas depois eu posso desdizer o que eu estou falando aqui agora, né? Então, precisa-se de médico aqui. Vai lá. Nós colocamos. Médico é necessário aqui? Não, olha bem, eu tenho verbo aqui, ó. Precisa-se, você já mudou o verbo aí. O Murilo fala direitinho Médico é aí. preciso aqui. Vai ficar muito feio. Então, veja bem. Olha o que nós vimos. De médico. Então, seria desse jeito. De médico porque o verbo tem que ser um verbo auxiliar precisado aqui. Teria de ser desse jeito. De médico é precisado aqui. E aí eu te pergunto, na língua portuguesa, posso ter um sujeito começado por preposição? Em hipótese alguma. Está vendo aqui a preposição? Eu nunca posso ter um sujeito começado por preposição. Nunca. Tá? Então, é impossível eu fazer o que eu fiz aqui agora. De médico é precisado aqui. Agora, por que será que eu não posso fazer isso? Vamos analisar o verbo. Aluga. Que tipo de verbo é esse? Com relação à transitividade dele. Ele é transitivo direto, indireto? É. Só verbos intransitivos consegue se colocar no transitivo direto, desculpa. Obrigado, Alice. Consegue colocar na voz pacífica sintética. Isso, na voz Você passiva falou a última vez. sintética. Isso aí. Tá vendo? Só verbo transitivo direto nós somos capazes de fazer isso. Só ele é capaz disso. Então agora chegamos onde eu queria. Toda vez que você tiver um verbo transitivo direto, na terceira pessoa, mais o ser, igual nós temos aqui, mais o ser, eu tenho sujeito simples ou composto. Se o verbo é transitivo direto. Se eu tiver um verbo transitivo indireto,
como é o nosso caso aqui agora, precisa-se, olha a preposição aqui, não é? Então, toda vez que eu tiver um verbo transitivo indireto, aí eu tenho sujeito indeterminado. Por que eu tenho sujeito indeterminado? Porque eu não posso fazer essa transposição que eu fiz aqui agora. De médico é precisar. Tá vendo? Então, o que é que você vai fazer? Você vai analisar o verbo e vai ver se você tem sujeito simples ou sujeito indeterminado. Aqui, por exemplo, para a gente fechar esse assunto agora, só voltando nessa daqui, vocês viram que eu coloquei precisa. Se eu colocasse de médicos, ia alterar alguma coisa aqui? Não. Porque de médicos aqui é o objeto indireto e não sujeito simples. Tá vendo? Objeto indireto e não sujeito simples, que foi o que nós vimos aqui, que era sujeito. Então, aqui agora, ó, corta-se, vai analisando aí. Vamos analisando, hein? Prestem atenção. Vamos lá. Ó, todo mundo aí, o microfonezinho para falar, hein? Nós vamos ver duas coisas. Uma, classificar o sujeito, o tipo de sujeito de cada frase. Se houver sujeito, vai falar qual é o sujeito. Então, nós três coisas. Uma, o tipo de sujeito. Segunda, identificar o sujeito. Terceiro, ver o problema de concordância que há nessas frases. Tá? Deixe-me ver aqui. Vou colocar mais uma aqui. Vamos ver. Primeira coisa, corta-se cabelo. Que tipo de sujeito nós temos? Rapidinho. Errando ou acertando, fala para mim. Natália, Carol. O que, Kita? Eu me distraí aqui por um segundo. Eu quero saber o tipo de sujeito que nós temos em cada frase. Oh. Vai, Luana, vai, Júlia. Tem 17 pessoas aí, ó. Vamos, mesmo que é errando que a gente aprende.
Corta-se cabelo, sujeito simples ou indeterminado? Vamos? É indeterminado, Kita? Então, a Ana Flávia está aí agora. Então, Ana Flávia, É, eu tô posso desde o analisar? início. Ah, é? Sim, tadinha, que eu estava quietinha. Está com a voz meio rouca. Olha só. Corta-se cabelo. Que tipo de verbo eu tenho aqui? Verbo transitivo direto ou indireto? Direto. Direto. Então, toda vez que você fizer a pergunta, ó, sem dúvida, você falou o que é transitivo direto. Então, tá. Corta-se o que? Então, verbo transitivo direto. Certo? Se o verbo é transitivo direto, então eu não tenho sujeito indeterminado. Eu tenho um sujeito simples. E qual é o sujeito? Cabelo. Tá vendo? Então, cabelo é o sujeito desta frase. E aí, por quê? Porque eu tenho um verbo transitivo direto. Tá vendo? Então, corta-se transitivo direto, sujeito simples, cabelo. Necessita-se de sangue O positivo. Que tipo de verbo eu tenho aqui? Necessita-se. Qual é a pergunta? Necessita-se de quê? De que? Se eu De quê? falei, então é um verbo transitivo indireto. Por que que é indireto? Porque tem a preposição, ó. Necessita-se de que? Quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, que tipo de sujeito eu tenho aqui agora? Sujeito simples ou indeterminado? Indeterminado. Indeterminado. Isso aí. Agora, vive-se bem aqui. Vive-se. Eu fiz a pergunta o quê? Dá para eu fazer a pergunta o quê? Vive-se o quê? Vive-se Não. Não, né? Então, e também vive-se de quê? Também não. Então, o verbo viver aqui é um verbo Intransitivo. intransitivo, não é? Não precisa falar nada. A gente já sabe o que é viver. Então, é um verbo intransitivo. Se é verbo intransitivo, eu também tenho sujeito indeterminado. Tá vendo? Porque não é sujeito, não é verbo transitivo direto, então é indeterminado. Agora, estuda-se muito nesta sala. Agora vocês vão vai falar para mim sozinho. Estuda. Pensa aí. Que tipo de verbo é esse nesta frase? E fala para mim o que vocês acham. Vai, Ana Flávia, mesmo que seja errado, vai lá. É transitivo direto? É transitivo indireto? Ou é intransitivo? Você acha que é o quê? Vai, Murilo. É transitivo direto? Está falando o que é que você vai estudar, Murilo? Estuda-se. Se você falar Não. assim, estuda-se geografia, estuda-se português, estuda-se matemática, aí estava falando. Mas não está falando. Estuda-se muito nesta sala. Então, está de forma geral, não está falando o que você estuda. Se não está falando, ele já tem sentido completo, sem nada. Então, ele é um verbo intransitivo. Está vendo? Não está falando o que você estuda. Se fosse estuda-se matemática, aí tudo bem. Ó, aqui, empresta-se livros na biblioteca. Empresta-se o quê? Tá vendo? O quê? Então, aqui sim, porque tem o complemento dele aí. Então, eu já sei que é um verbo transitivo direto. Se é um verbo transitivo direto, eu sei que tem sujeito. E qual é o sujeito dessa frase? O que é emprestado nesta biblioteca? Tá vendo? O que é emprestado? Livros. Livros, então, é o sujeito. E aí eu tenho um sujeito
simples, tá vendo? É isso aqui que eu quero que vocês façam, essa análise, ó. Só que como eu tenho um verbo transitivo direto e eu tenho sujeito, livros está no plural. E o que eu aprendi lá atrás? Que o verbo tem de concordar com o sujeito. Então, empresta-se, está certo? Não está. Deveria ser emprestam-se livros nessa biblioteca. Porque se o sujeito está no plural, o verbo tem de estar no plural. A mesma coisa aqui, ó. Digita-se o quê? Aí eu já sei que eu tenho um verbo transitivo direto. Se eu tenho verbo transitivo direto, eu tenho sujeito. Que tipo de sujeito é? Simples, porque só tem um núcleo, né? Então eu tenho sujeito simples. E aí, trabalhos é o sujeito, está no plural, significa que eu tenho de concordar com esse sujeito aqui. Então, eu tenho de colocar esse verbo também no plural. Digitam-se, trabalhos. Tá vendo? Aqui, come-se bem nesta casa. Come-se. Nesta frase, está dizendo o que é comido? Não. Não, né? Então, que tipo de verbo eu tenho aqui? Verbo... Intransitivo? Intransitivo, isso aí. Verbo intransitivo. Então, eu tenho sujeito, o quê? Simples ou indeterminado? Indeterminado. Precisam ser de trabalhadores. Primeira coisa, precisa-se de quê? Verbo transitivo indireto. Que tipo de sujeito eu tenho? Sujeito... Isso aí, indeterminado. Né? Agora, se o sujeito é indeterminado, esse verbo pode estar no plural? Não. Ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Aí o certo é, precisa-se de trabalhadores. Viu o que é o sujeito indeterminado? Como é que você indetermina um sujeito? Então é só você olhar. Se o verbo for transitivo indireto, eu já sei que é sujeito indeterminado. Bom, gente, então, agora nós vamos para a oração sem sujeito. Vamos acabar com isso agora, né? Quando que eu tenho sujeito inexistente? Toda vez que você tiver verbos que indicam fenômenos da natureza, o verbo haver, no sentido de existir, aqui, por exemplo, ó, havia 2 camisas neste guarda-roupa. Então, havia, verbo haver. Se é o verbo haver, eu não tenho sujeito, tá? Ele é impessoal. 2 camisas é o objeto direto. Agora, se eu substituir o verbo haver pelo verbo existir, aí 2 camisas já passam a ser o sujeito da frase. O que existia? 2 camisas. Então, sujeito simples. Agora, se no lugar do existir for o haver, oração sem sujeito. Verbo fazer ou ir, né, indicando tempo cronológico ou temperatura, faz frio, faz calor, vai fazer 2 anos que ela foi para a Inglaterra, vai fazer 5 anos que eu não vejo fulano de tal, é tanto que você vai jogar sempre no singular. Ó, faz 3 anos que me formei, faz 2 dias que eu não vejo Maria, sempre no singular. Ah, tem gente que fala, já fazem uns 4 anos que eu não vou à Vitória. Está errado. Verbo fazer, indicando tempo, sempre no singular. Faz 3 anos que não vou à Vitória. Então, tá. Verbos que indicam o fenômeno da natureza, chover, trovejar, nevar, gear. Verbo haver no sentido de existir. Havia aluno na sala de aula. Há gritos de socorro. Há pessoas famintas. Não há só políticos desonestos. Tá vendo? Então, você joga o verbo haver
no sentido de existir, aí ele é sujeito inexistente. Agora, se você usar o verbo existir, passa a ser sujeito. O verbo estar, ser e ficar também indicando temperatura ou expressões temporais. Por exemplo, estava frio no parque municipal. Ficou bastante escuro, já é tarde, é cedo, é noite, é verão, é inverno, é fevereiro, é janeiro. Tá vendo? Então, o verbo ser, né? Indicando esse tempo, indicando temperatura, está calor, está frio. E, cadê? A oração sem sujeito ou inexistente, aqui é só uma revisada. Bom, indica o fenômeno da natureza. O que mais que eu coloquei? Então, tá. Então, só para finalizar, vamos recordar. Quando que eu tenho uma oração sem sujeito? Toda vez que eu tiver verbos que indicam fenômenos da natureza. Toda vez que eu tiver o verbo haver, no sentido de existir. Se no lugar dele eu puder colocar o existir, então, com o haver, sujeito inexistente. E se ele vier acompanhado também, hein? É, portanto, ó, deve haver pessoas honestas aqui. E não devem haver. Sempre no singular. Deve haver. Não tem sujeito. Verbo fazer, indicando temperatura, indicando tempo. Faz anos, faz frio, faz calor. O verbo ser e estar também indicando esse tempo cronológico ou temperatura. Está cedo, está tarde, está frio, está calor, é verão, é inverno. Porque também quem é que vai praticar essas ações, tá vendo? É por isso que fala que o sujeito inexistente não tem quem pratica a ação verbal, tá bom? E aí, alguma dúvida? Tranquilo? Camille, Ana Flávia, Letícia, Murilo. Tudo bem? Agora nós já estamos no outro livro, né? Mas eu não sei se vocês têm. Vocês já têm o livro 5? Não. Não, né? Então, para a próxima aula, eu vou trabalhar redação, vou jogar redação e vou jogar uma folha de exercício só disso aqui para vocês fazerem. E aí vocês, pelo amor de Deus, vão fazer. E na próxima aula eu corrijo. Assim, se vocês tiverem problema, vocês vão me perguntar e eu vou corrigir, tá bom? Eu já tenho o gabarito, mas se você ficar com dúvida, aí você me pergunta. Vamos ver quem está aí. A Alice está aí, a Ana Flávia está aí. Andrew? Não. Não. Bárbara tá. Beatriz? Não. Bianca? Não. Brenda tá. Camille está. Caroline? Tá. Tá. Diogo? Não. Não, claro, né? Everson? Não. Não. Felipe? Eu não vi hoje, Felipe. Tá. Tá? Gabriel? Mendonça. Não. Gustavo Arquini? Não. Nem o outro, né? Também não. Também não. Helena? Não. Iris? Não. Isabela? Sim. Sim. Isadora? Não, Isadora. Isadora não. Não. Júlia Contadini? Não tá nenhuma das duas Júlias. Ah, não, tá Júlia Contadini. Júlia Contadini tá. Não, porque eu tinha visto uma. Então, tá. Foi mal. Luana tá aí, Murilo tá aí, Natália? Murilo não tá. Ele. Ah, não, tá aqui, Murilo. Porque ele tá lá em cima. Natália? É porque você não. Tá. Tá. Samuel? Não. Acabou agora, eu acho. E Kevin? E o William também não, né? Kevin tá. Então tá. Beijão Quando pra que o Ari vocês. vai entrar na aula? Hã? Quando que o Arimar entrou na aula? Tem pouquinho Aurimar? tempo. Eu acho que ele vai usar essa sala pra dar aula agora. Ué, Aurimar, você tem aula de Aurimar hoje? Não. Eu tô aqui desde o início assistindo sua aula, minha professora preferida. Ai, meu amor, é porque eu tô com uma saudade dele, sabe? Porque a gente não se vê, né?
Beijão, fica com Deus. Beijão para a Odmar também. Faz tempo que a gente não se vê. Tchau. Beijo, Quitinha. Tchau. Beijo, tchau.